Olá, tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, esse estudo da Bíblia, que é uma bênção para a nossa igreja. Por que será que existe esse grande universo com a majestosa criação que nós temos em nosso mundo? Ao olharmos ao redor, nós vemos um presente que Deus deu para nós, a sua criação. Será que, conforme algumas teorias, o ser humano, a criação veio através de um acidente genético? Essa pergunta e outras nós vamos discutir agora no estudo da lição da Escola Sabatina. Muito bem, eu sou o pastor Elmer Guzman, sou professor de teologia aqui no seminário da FAP. Estou acompanhado aqui da minha esposa. Olá, é muito bom estar aqui com vocês mais uma semana. Meu nome é Anne Guzman e eu também sou professora de ensino religioso da Faculdade Adventista do Paraná. Eu gostaria de convidar você agora para curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Santo eterno Deus, que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos mais uma vez a sua palavra. Que o Senhor esteja aqui conosco, iluminando a nossa mente, iluminando, Senhor, a leitura da sua palavra. Coloque as palavras em nossa boca também, aqueça o nosso coração. Tudo isso nós pedimos não porque há algum mérito em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. O tema dessa semana é Adorando o Criador. E para nós iniciarmos a discussão desta semana, eu gostaria de dividir com você o verso para memorizar, que se encontra em Apocalipse 4:11. Preste atenção. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Interessante, Anne, que aqui nesse nosso estudo aqui das 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem, ela enfatiza essa ideia de adorar um Deus Criador. E aqui, justamente em Apocalipse 4:11, no verso, que é essa cena do trono, essa glória, o poder de Deus, a presença de Deus, Jesus, o Pai, os anciãos, toda o céu adorando o Senhor, eles retratam e sublinham uma ideia especial, que tu és digno, Senhor, e ele é digno porque ele criou todas as coisas. Que ideia interessante, né? E é interessante notarmos que essa visão do Apocalipse foi dada para João. E João, quando ele recebeu essa visão, ele estava numa situação um tanto desconfortável, um momento de tribulação. Como que a gente pode entender essa noção de seguir a Jesus e ao mesmo tempo segui-lo e adorá-lo, mesmo nos momentos de dificuldade, de tribulação? É interessante, Elmer. Aqui na lição ele traz a história de João, que se encontra em Apocalipse. Eu gostaria de ler um pouquinho aqui, né? Apocalipse 1:9. Eu vou ler aqui para a gente poder se inteirar um pouquinho do que está acontecendo nesta cena, né? Apocalipse, então, 1:9 diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse texto nos traz várias coisas interessantes aqui. Primeiro, João, ele estava nessa ilha, ele estava exilado. E o motivo dele estar exilado nesta ilha era justamente o quê? Justamente a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes existem igrejas que pregam uma teologia da prosperidade, né? Que vem a mim e vem à igreja que tudo vai dar certo. E a gente pode ver aqui na palavra de Deus, esse é só um exemplo de que, na verdade, não é isso que acontece. Deus, ele não promete que nós não teremos tribulações, mas ele promete estar conosco em meio às tribulações. E aqui é mais uma cena dessa, né? Jesus visitou João e neste momento ele recebe uma mensagem linda que vai até os dias de hoje, né? As mensagens das 7 igrejas aqui que ele recebe
serve para nós também, né? Uma mensagem de esperança. Interessantíssimo. Eu acho que Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo João teve que ter ânimo, né? Para poder estar perseverando em meio às dificuldades. E me lembrei agora, Anne, de uma das parábolas de Jesus, que é justamente a parábola do semeador. E ela diz mais ou menos assim, que o semeador saiu a semear e ele pegou as suas sementes e foi jogando para poder plantá-las. Uma semente caiu ao lado do caminho, a outra caiu em solo rochoso, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em solo fértil. Mas é interessante notar que aquela semente que caiu em solo rochoso, ela caiu e não conseguiu aprofundar suas raízes. E daí a palavra de Deus diz que quando teve o sol saiu, porque a raiz ela era curtinha, ela secou, não deu certo, morreu. E depois Jesus, quando vai explicar essa parábola, apresenta justamente que esse solo rochoso são as tribulações da vida, são as dificuldades, quando a pessoa vem ser perseguida, quem sabe pela palavra de Deus. E é tão interessante, né? Que às vezes as perseguições, as tribulações, elas de fato podem te aproximar de Deus. Você passa por uma doença, você passa por uma grande decepção e você se aproxima de Deus. Ou às vezes essa tribulação, essa dificuldade, ela pode te afastar de Deus. Esse dissabor da vida acaba te afastando do Senhor. Desculpa, mas assim, é interessante que passar por essa tribulação também muitas vezes nos leva a estarmos mais próximos de Deus, né? E um desses pontos que Apocalipse foca, que acho que é o ponto central de Apocalipse, é justamente a adoração, né? Mesmo João passando por tribulação, ele estava adorando a Deus, né? Adorando o Deus verdadeiro. Mas eu tenho uma pergunta para você. A gente está falando de adoração. Quem é este Deus que ele fala, né? Em que devemos adorar? Qual é o Deus que devemos adorar? Essa é uma pergunta muito boa, porque digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, que é o nosso Redentor. Mas aqui, o centro de Apocalipse, de fato, é quem é o verdadeiro adorador. E, aliás, quem é o verdadeiro objeto de nossa adoração, não é verdade? Obviamente, o próprio Apocalipse responde, Apocalipse capítulo 14, na segunda parte do verso 6, que fala: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, o objeto da nossa adoração, aquele que é digno da nossa adoração, é aquele que é o Criador de todas as coisas, os céus, a terra. Conexão, então, com Gênesis, né? Gênesis 1, né? No princípio criou Deus, né? Todas as coisas. Então faz uma conexão, é isso? É isso mesmo. Eu acredito que o livro de Apocalipse, que é o último livro do cânon bíblico, ele faz uma contraparte perfeita com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. E assim como no livro de Gênesis, nesse início de todas as coisas, Deus ele é apresentado como estando no princípio. Antes de tudo existir, existia Deus. E lá no princípio ele cria todas as coisas. Obviamente, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 descreve a sua criação através da sua palavra. Sua palavra tem um poder criador. E agora em Apocalipse, novamente, nesse momento onde o mundo está, quem sabe, adorando aquele que não é Deus, ou adorando a si mesmo, as diversas ideologias que são idólatras, nesse momento, é uma dessas mensagens, a primeira mensagem faz um forte chamado para que as pessoas possam ter um alerta, trazendo atenção justamente para esse Deus que é o Deus Criador, o Criador de todas as coisas. Eu gosto de pensar, Anne, que Deus ele é digno de nossa adoração porque Ele é o Criador. Existe uma diferença entre o Criador e a criatura. E agora, quando nós temos uma criatura tentando se tornar um Criador, nós temos esse pecado da idolatria, essa falsa percepção de quem nós somos. Quem sabe o pecado original de Lúcifer não tenha sido exatamente esse. Ele queria ser tal qual o Criador. Ela também, né? Porque quando foi dado fruto, ela foi oferecido o fruto, né? Satanás ofereceu o fruto e falou: você vai ser conhecedora do bem e do mal assim como Deus, né? E aí, então,
abriu os olhos dela que ela gostaria, talvez, de se tornar uma como Deus. É interessante, a Bíblia fala, né? Sede vós como é o vosso Pai, né? Sede santo assim como o vosso Pai é santo e assim por diante. Qual a diferença, então? Obviamente, a criatura, quando quer ser como um criador, ela não quer dizer que ela não deve espelhar a Deus. Né? Nós devemos ambicionar, a palavra talvez não seja ambicionar, nós devemos tentar ser como Deus, amoroso como Ele é, bondoso como Ele é, assim por diante, esses atributos morais do Senhor. Mas eu acredito que a Bíblia fala, quando a criatura quer ser o Criador, e isso é feito de forma negativa, é quando a criatura quer se colocar no lugar de Deus. Interessante que Lúcifer, ele queria ter o poder de Deus, mas não ter o caráter de Deus. Em outras palavras, quando nossos olhos são chamados a adorar aquele que não é Deus, aí nós estamos indo num caminho equivocado. E aqui a primeira mensagem angélica chama a atenção: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai. É um chamado, é um imperativo. Adorai o Deus Criador que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe, um ponto que você me fez lembrar agora, trazendo agora um pouquinho mais para a prática, é que quando a gente está em meio à natureza, a gente, por exemplo, aqui perto de nós temos Foz do Iguaçu, que tem as cataratas, né? Quando você vai lá e você vê aquela grandeza daquelas cataratas, a gente consegue pensar um pouquinho nesse Deus Criador, mas mesmo assim não é suficiente, né? Porque Ele é muito maior do que isso, né? A gente não está acostumado a ver essas grandezas, mas talvez aquelas pessoas que estudem astronomia, né, vejam aí os planetas, vejam o universo na sua plenitude, elas consigam ter um pouquinho mais dessa grandeza desse Deus Criador, desse Deus maravilhoso e Criador do universo, né? É interessante que o Sol, que é uma estrela, onde os planetas giram ao redor, tem de diâmetro 1.392.000 quilômetros. Caberiam em torno de 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol. E o detalhe é que o Sol é apenas uma das bilhões de estrelas que existem. Então, de fato, Deus ele é muito maior do que isso. E quando a gente olha para Ele, já acha Ele gigante, né? Ele é esse ser transcendente, esse ser criador, esse ser todo-poderoso. E agora, nesse momento histórico onde nós vivemos, Anne, é interessante notarmos que a cosmovisão dominante hoje da modernidade no Ocidente é justamente a teoria da evolução, da macroevolução, onde entende justamente que as coisas surgiram não através de um ser pensante divino que criou com sua palavra, mas surgiu através de um acidente genético, de um Big Bang, de uma teoria aleatória, onde as coisas aconteceram de forma aleatória e assim por diante, sem um propósito definido no coração de alguém. E agora nós temos justamente esse tipo de teoria sendo uma teoria dominante, trazendo justamente esse naturalismo científico para dentro dos lares das pessoas, nas universidades, na escola, até mesmo para o mundo social. Quando a gente pega, por exemplo, alguns tipos de darwinismo social, alguns experimentos onde agora o mais forte tem que sobreviver, e você tem uma série de eugenias, pessoas com algumas deficiências sendo colocadas de forma secundária, ou quem sabe até exterminadas. Em alguns momentos históricos aconteceram isso. Então veja, nesse momento, essa primeira mensagem angélica diz: adorai aquele que é o Deus Criador. Sabe, isso, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, isso é central. Nós precisamos trazer de volta essa noção da agência de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador, Ele é o soberano. Porque se Ele criou esse vasto universo, com bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias, que a gente não consegue medir, a ciência não tem instrumento de mensurar esse universo que é expansivo. Se Ele criou todas essas coisas, Ele pode cuidar de você também. Porque quem pode muito, sim, também pode pouco. Mas é interessante, Anne, que esse Deus, que é o Criador transcendente, esse Deus que Ele é maior do que todos nós, Ele também é um Deus próximo. Como que funciona essa proximidade de Deus? Como que a Bíblia explica essa questão de um Deus que mora e vive perto da gente? É interessante, né? Porque são duas características que, se nós olharmos
a olho nu, vamos dizer assim, ao olho humano, elas são características divinas que elas não deveriam estar juntas, né? A transcendência de Deus, esse Deus grandioso, né? Criador, e a imanência divina, que é esse Deus na história, né? Um Deus que ele interage comigo, com você, com todos nós. É interessante nós observarmos isso, mas essas duas características estão presentes no mesmo Deus, né? Então, calma aí, vamos tentar explicar. Então, você usou dois termos importantes. Um é a transcendência e outro é a imanência. Vamos tentar explicar isso de forma assim, mais fácil. Vamos lá, então. Bom, a transcendência é essa amplitude de Deus. Ele é macro, como você disse, né? Ele tem essa parte de criação, de magnitude. Quando a gente vai para a imanência, é um Deus próximo, é um Deus que está envolvido na história, na minha história, na sua história. Ele é próximo, ele é um Deus próximo, né? Interessante. Então seria como se fosse mais ou menos, imagina só, se você tem um copo d'água e agora tenta colocar o oceano dentro de um copo d'água. Você conseguiria fazer isso? Obviamente não, impossível, né? Por quê? Porque o oceano é muito maior do que um copo d'água. Então essa transcendência é justamente tudo isso do oceano que não cabe dentro do copo d'água. Então Deus ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Se você pensa assim, Deus é bom? Não. Ele é muito mais do que bom. Você tem que... A gente tem a gota, né? Uma gota. Exatamente. Se você fala assim, Deus ele é poderoso? Não, ele é todo poderoso. Ele é onipotente, né? Se você fala assim, não, Deus ele se faz presente. Não, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então Deus ele é muito mais do que a gente pode imaginar, e essa é a transcendência de Deus, né? Agora, Deus também é perto da gente, né? Ele é imanente. Sim, o texto aqui, na lição de terça-feira, ele traz o 2 Coríntios 5,17, que eu queria ler um pouquinho, porque isso daí deixa, talvez, essa informação, essa lição, o Deus mais próximo de nós. O que ele é capaz de fazer comigo e com você, né? E a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma parte aqui que me chama muita atenção é que Deus, ele cuida do grande, cuida do micro, mas ele não só cuida, né? Ele transforma. Eu cuido do meu filho, né? Da minha filha, mas eu não tenho esse poder de transformar, de renová-lo. Mas Deus, como Criador, ele tem esse poder de nos transformar e nos renovar, né? Às vezes a gente pensa que já foi no fundo do poço, que não tem mais jeito para a gente. Mas não, esse Deus, que é o Deus Criador do universo, ele também é um Deus próximo, que também pode renovar a sua vida, a minha vida, e pode nos transformar para a eternidade. Que bonito, Anne. Em outras palavras, se a gente está em Cristo, ele, assim como ele criou a natureza lá em Gênesis capítulo 1, é o Deus criador desse universo, ele pode criar nós como uma nova criatura. É o que Davi falou, né? Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove esse espírito. Ele pode transformar a nossa vida, e não é um melhoramento da natureza velha, né? É uma nova criação. É uma pessoa que tem uma natureza espiritual. Eu gosto de pensar também nesse Deus que é criador, que é transcendente e imanente, nos pensamentos de Isaías, capítulo 57, verso 15. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Em outras palavras, Deus está ali no seu santuário, entronado nas glórias, mas também ele está perto daquele que está precisando de ajuda ou abatido, contrito. É interessante isso, né? Porque quando eu oro, às vezes eu fico pensando, né? Nossa, eu estou orando, onde que Deus está quando eu oro? Ele está sentado lá no trono? Mas é interessante, quando eu menciono o nome de Jesus Cristo, quando eu menciono o nome do Senhor com amor e ternura,
ele se faz presente aí na sua sala, aí exatamente onde você está. Deus está tão longe de você quanto o tempo da sua oração. Porque na hora que você orar, mencionar, clamar a presença do Senhor na sua vida, com fé, com sinceridade, ele se transformará, ele irá se aproximar de você. E essa é justamente a imanência de Deus, o desejo de Deus se relacionar conosco. Elmer, a gente está falando aqui desse Deus criador. Mas Deus, ele não é só criador, né? E como conciliar um Deus criador e redentor? Porque nós sabemos que ele também é que ele é redentor. Como a gente pode entender isso? Um Deus criador e redentor? E muito boa pergunta. Sabe que Deus, ele é o nosso dono duas vezes. Em primeiro lugar, porque ele nos criou. Ele nos criou, portanto, ele tem a nossa possessão. Mas devido ao fato da queda moral, quando Adão se afastou do caminho de Deus juntamente com Eva, obviamente que a raça humana, ela perdeu esse relacionamento com o Senhor. E agora, Deus teve que fazer um plano da salvação para resgatar o ser humano. E esse plano era justamente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, iria justamente reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele veio a essa terra, ele se sacrificou pelos nossos pecados e nos oportunizou um caminho de restauração. E agora, Deus, Jesus Cristo, é o nosso dono, porque ele não apenas é o nosso Criador, mas também o nosso Redentor. Eu amo o prólogo do Evangelho de João, Mani, porque o Evangelho de João vai apresentar a Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado. Mas logo no começo, no prólogo, fala o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois continua, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada no que foi feito se fez. Sabe o que isso significa? Que lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando todo o mundo, era Jesus Cristo que estava ali, juntamente, obviamente, com a Trindade, porque o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, e a Trindade ela trabalha de forma unificada com um propósito de redenção, de salvação, de criação. Mas, obviamente, porque Ele é o nosso Criador, Ele poderia então se tornar o nosso Redentor. Isso é a coisa mais linda que existe, porque nós vemos justamente que Ele é o nosso dono duas vezes. Quando nós vamos, por exemplo, a Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17, esse hino cristológico, é um hino da igreja primitiva que foi ali documentado nas palavras de Paulo, apresentando Cristo como esse primogênito da criação, dos mortos, aquele que é o cabeça, e assim por diante. Fala o seguinte, sobre Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas. Olha só que bonito. Então, assim, Cristo, esse Logos, essa palavra, esse verbo que se fez carne, ele é o princípio criativo de Deus. E agora, como Criador, mas também como Redentor, ele se torna digno de ser adorado. Eu acho que aí falta para o nosso verso de memorizar ali em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, porque o que falou assim? Olha comigo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então aqui justamente nós vemos essa conexão tão bonita e tão especial. Eu acho que um ponto também interessante é que a conexão entre esse Criador e esse Redentor é porque se ele não nos criou, ele não tem como nos redimir, né? Se eu não creio num Deus Criador, ele não tem para que me redimir. Então está tudo muito conectado, né, Elmer? Extremamente conectado. E sabe que, assim como as grandes verdades da Bíblia, quando Deus apresenta uma verdade, o inimigo de nossas almas quer apresentar uma mentira. E às vezes a mentira ela é uma verdade modificada. Você já viu, por exemplo, quando você tem uma roupa, um tênis, sei lá, que é legítimo, genuíno, original, mas aí vai ter um tênis, a gente fala falsificado, digamos assim, um chapéu falsificado, um relógio falsificado. Ele não é uma aberração, mas ele parece com o verdadeiro, mas é modificado ligeiramente, um pouquinho. E sabe que nesse momento da história,
essa teoria da evolução, que ela está em desacordo com a Bíblia. Ela também coloca justamente a noção da salvação em risco. Sabe por quê? Jesus, quando nos salva e morreu na cruz, ele nos salvou do quê? Dos nossos pecados. Mas veja só, a Bíblia fala que o pecado ele surgiu em decorrência justamente de quando Adão ele desobedeceu a Deus. E quando Adão desobedeceu a Deus, a morte entrou neste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte. Se numa teoria evolucionista, o pecado ele não entra através de Adão, porque Adão, na verdade, é o ser humano, que é o fim ali, né, da evolução, ou seja, várias mortes já aconteceram antes de Adão. Na teoria evolucionista, a metodologia para você ter vida é a morte. Porque assim, para Adão existir o tal do Homo sapiens, o Homo erectus, né? Aconteceram assim, uma ameba se transformou em um réptil, que se transformou em um peixe, depois virou um mamífero. E esse processo de geração de vida no pensamento evolutivo, de macroevolução, é um processo que para gerar vida é necessário morte. Em outras palavras, a morte ela não vem pela desobediência moral de Adão. E se você tira esse nexus, essa causalidade entre pecado e morte, você também vai ter que mudar a causalidade de salvação baseada justamente no pecado. Então veja, uma teoria da evolução, ela não apenas afeta as noções de origem da vida, mas também afeta o plano da salvação, tal qual expresso nas escrituras sagradas. Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Eu quero te agradecer, querido amigo que nos acompanha, para que você possa continuar estudando firme a lição, sabe? Essa lição, às vezes a gente tem algumas ideias muito importantes, mas se a gente não colocar essas ideias na nossa vida, aplicar no nosso dia a dia, na nossa prática, de nada faz sentido. Anne, uma pergunta para você. A gente está vendo um Deus que é o Criador, né? Uhum. Ele é o transcendente, imanente, todo-poderoso, porque Ele cria com Sua palavra. Ele criou os vastos universos. Mas que lições nós aprendemos de encontrar esse Deus todo-poderoso, Criador, agora em uma cruz? Não é tão simples assim, né? Nós refletirmos sobre isso. Mas a gente tem que pensar que a cruz ele foi um ato de entrega, né? O próprio Deus, Jesus Cristo, se entregou. Não foram os soldados que mataram Jesus na cruz, mas foi o meu e o seu pecado. E o seu pecado também que matou Jesus na cruz. Então, este foi um ato de entrega, onde o Criador, ele se entrega por uma criatura. Né? A gente, às vezes, coloca como promoção e rebaixamento. Talvez, Cristo, no caso, ele teve um rebaixamento, ele era Deus, ele era o Criador, e agora ele se torna humano, uma pessoa, um ser indefeso, né? Ele se tornou uma criatura. Mas, na verdade, o que eu gosto de pensar é que, na verdade, ele elevou a raça humana. Porque onde já se viu um criador dar vida por uma criatura. E nós somos os únicos que temos isso, né? Que nós temos a vida do nosso Criador para que eu possa gozar dessa vida, para que eu possa ter o privilégio da vida eterna. Filipenses capítulo 2 fala justamente esse esvaziamento, né? Quando Deus, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se tornou humano, um servo, e morreu a pior das mortes, que é a morte da cruz. Ou seja, a gente não tem nada para fazer. A única coisa que nós podemos fazer é adorá-lo. É verdade. É adorá-lo. Minhas mãos, eu não sou capaz de fazer nada por ele, para que eu possa ser salvo. A única coisa que eu posso fazer é adorá-lo. Porque assim, a cruz, ela é um símbolo de vulnerabilidade. E quando eu penso que Deus, sendo todo-poderoso, ele morreu numa cruz, como você falou, não foram soldados romanos que mataram Jesus, não foram os pregos que seguraram Jesus preso naquele madeiro, mas ele morreu por causa dos pecados, porque ele se voluntariou. Jesus falou que eu dou a minha vida voluntariamente e a tomo ela de volta. Isso eu acredito que apenas faz-nos querer adorar ainda mais esse Deus. Porque esse Deus, ele se entregou na cruz porque ele te amou, porque ele tinha planos de restauração para esse vasto universo. E eu acho que traz ainda mais para esse momento final da história,
adorar esse Deus que é o Deus Criador e esse Deus que é o Deus Redentor. Essa é a primeira mensagem, né? Adorar. Então tem muita importância a adoração, né? A adoração ao Deus verdadeiro, ele é um ponto central, né? Nessas últimas mensagens. Quais são as lições que nós aprendemos, amigo? Nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso estudo. E, Anne, qual que é a lição que você leva para casa sobre a adoração desse Deus Criador? Elmer, amigo que está nos ouvindo. Bom, esse Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus criador, um Deus transcendente, um Deus magnífico. Mas ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele está aqui ao meu lado, está ao seu lado. Ele está próximo de nós, ele é um Deus próximo. Ele deu a sua vida, não pelo universo, ele deu a sua vida por mim e por você. E a única coisa que nós podemos fazer para retribuir é adorando o Deus verdadeiro. Vamos adorar o Deus verdadeiro conforme a sua palavra. Interessante que eu levo para casa, para o meu coração, a noção da centralidade da adoração. Sabe? Nós somos seres que nós adoramos. E ou você está adorando a Deus, o Criador de todas as coisas e aquele que te redimiu e te salvou, ou você está adorando aquilo que não é Deus, ou pior, a si mesmo. Mas quando nós entendemos que tudo que nós adoramos, nós nos transformamos à sua imagem, quando nós entendemos que a adoração ao Deus Criador é uma das ferramentas de nós não estarmos e nos tornarmos seres centrados em nós mesmos, seres egocêntricos, mas nós estamos centrados em aqui, não em nós mesmos, mas no Senhor, nós acabamos centrando a nossa vida naquele que é a razão da nossa existência. Que Deus te abençoe e que Deus possa continuar te conduzindo nessa jornada de crescimento e de intimidade com aquele que é o seu Criador. Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos para que juntos possamos uma vez mais falarmos com Deus. Oremos. Nosso Pai querido, nosso Criador e Redentor, nós te agradecemos por esse estudo e te agradecemos por esse chamado a adorarmos aquele que é digno de nossa adoração. Ajude-nos, Senhor, a vivermos vidas centradas em Ti, e a vivermos vidas não egoisticamente, mas vidas altruístas e serviço ao próximo. Obrigado pelo estudo dessa lição e que o Senhor possa continuar a nos ensinar lições importantes para as nossas vidas diárias e nossa jornada ao Teu lado. Essa é a nossa oração que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.